Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho uma missão aqui no canal de YouTube Targa 67. Descobrir qual a melhor opção, se um híbrido ou um elétrico. E para tirar as dúvidas tenho aqui as duas versões do Lexus UX. O preto é o 250H, o híbrido. O prateado é o 300E, o elétrico. Por isso, nos próximos minutos, a minha missão vai ser tentar descobrir quais são os consumos de cada um deles, qual a autonomia real e como é guiar cada uma destas versões do X. Por isso já sabe, fique por aí. A plataforma do X é a GAC, partilhada com vários modelos da Toyota e com algumas particularidades quando aplicada aqui no UX. A carroceria tem portas, guarda-lamas da frente e capô em alumínio, além da tampa da mala em materiais compósitos, tudo isto para reduzir o peso. A suspensão é independente às quatro rodas e o centro de gravidade é dos mais baixos do segmento, segundo a Lexus. A versão 250H usa a quarta geração do sistema híbrido da Lexus, com um motor 2.0 a gasolina de 152 cavalos, acoplado a duas máquinas elétricas, um gerador e um motor de tração com 109 cavalos. Assim, a potência máxima do 250H é de 184 cavalos e a tração é feita às rodas da frente, através da habitual transmissão de variação contínua da Lexus. Quanto à versão elétrica 300E, tem também tração à frente, um motor elétrico de 204 cavalos e 300 Nm binário máximo no arranque, o que lhe permite ter apenas uma relação de transmissão. A bateria de íons de lítio está colocada sob o habitáculo e tem uma capacidade de 54,3 kWh, podendo ser carregada em corrente alternada numa tomada doméstica em 23 horas, ou então num carregador rápido de 50 kW, demorando apenas 50 minutos para ir do 0 aos 80%. O Lexus X foi lançado em 2018 como uma opção premium para o segmento C. É um SUV bastante compacto, com apenas 4,5 metros de comprimento e com um estilo tipicamente japonês e tipicamente Lexus. Além da habitual grelha tridimensional da Lexus e dos faróis com esta assinatura luminosa, o desenho caracteriza-se por ter uma carroceria com bastantes vincos que lhe dão bastante caráter, além de uma altura de apenas 1,52 metros, o que lhe dá de facto este aspecto bastante compacto. E depois ainda há alguns detalhes curiosos, como por exemplo este formato aerodinâmico dos farolins de trás. O nível de qualidade aqui dentro do habitáculo do X é realmente muito elevado. Os materiais são muito bem escolhidos, têm muito bom aspecto e a montagem também parece ter aquela robustez típica dos produtos da Lexus. Os bancos têm vários estratos de espuma para susterem melhor o corpo, têm um apoio lateral suficiente e são bastante cómodos e confortáveis. A posição de condução é mais baixa do que o normal neste segmento, o que é propositado e só é possível porque lá à frente o capô também foi ligeiramente rebaixado. Quanto ao volante, é daqueles que cai bem na mão logo ao primeiro contacto, está muito bem posicionado, mas de facto seria bom que tivesse regulações um pouco mais amplas do que as que tem. Contudo, há aqui algumas opções de ergonomia que a Lexus tomou que não parecem as mais eficientes. Por exemplo, este comando por touchpad do ecrã central em andamento não é muito preciso, é um pouco até difícil de controlar. E há também aqui alguns outros botões, como por exemplo este aqui do comando do rádio, que à primeira vista parecem ser muito ergonómicos, mas na verdade exigem um pouco de habituação até que o movimento surja realmente normal. E quanto ao painel de instrumentos, é relativamente pequeno e a informação não é muito fácil de ler nem de consultar. Na frente o espaço é suficiente, mas nos lugares de trás o X está longe dos melhores segmentos, em comprimento para as pernas, como se pode ver nesta versão 250H. Na versão 300E, devido à colocação da bateria sob o solo, o piso sobe e as pernas dos passageiros atrás ficam realmente mal apoiadas. Curiosamente, a mala da versão elétrica 300E é maior do que a mala do híbrido 250H, pois a bateria do modelo híbrido está sob o piso da mala. São 102 litros de diferença a favor do elétrico, que chega aos 367 litros. E vou começar este teste pelo UX250H, que é um híbrido, um full hybrid,
que carrega a bateria apenas através da regeneração durante a travagem e a desaceleração, porque a gama UX ainda não tem uma versão híbrida plug-in. O arranque é sempre feito em modo elétrico, desde que a bateria tenha carga suficiente e, claramente, é sempre muito suave. Depois prolonga-se durante alguns quilómetros, muito poucos, até que o motor a gasolina entre em funcionamento. A sonorização está muito bem feita, como é típico da Lexus, e tanto a suspensão como os pneus conseguem realmente um nível de conforto muito bom, mesmo quando o piso não é propriamente perfeito. A direção tem um tato muito bom, é direta o suficiente e rápida, e tem um raio de viragem muito curto, apenas 5,2 metros, o que facilita muito durante as manobras. A Lexus decidiu não disponibilizar aqui no X250H o botão de regeneração máxima, aquele habitual botão B, por considerar que não ia ser suficientemente suave em termos de condução e que os clientes não iam apreciar esse excesso de retenção. Como em todos os sistemas híbridos da Lexus, também aqui o sistema elétrico foi pensado para ajudar o motor a gasolina, não para o substituir completamente. Por isso ele vai compensar o motor a gasolina nas alturas em que este não é mais eficiente, claramente nos arranques e também nas retomadas de aceleração. E aqui em condução isso nota-se perfeitamente a entrada em função e a colaboração do motor elétrico em relação ao que o motor a gasolina está a fazer. A Lexus afirma que este sistema híbrido consegue colocar o 250H a circular em modo de emissões zero, portanto, ou com o motor a gasolina desligado, por exemplo nas descidas, ou com o motor elétrico a ser o único a funcionar para propulsionar o X250H durante 50% da distância e 80% do tempo, isto em circulação em cidade. E de facto isso consegue-se confirmar facilmente através de uma luz verde que está aqui no painel de instrumentos e que se acende sempre que essa situação está a acontecer. A transmissão de efeito contínuo, que utiliza o tradicional trem epicicloidal da Lexus, não puxa as rotações para cima de uma forma exagerada. Está muito melhor agora nesta quarta geração do que no passado. E até existem 6 posições pré-determinadas que se podem selecionar manualmente através aqui do setor mais e menos da alavanca da caixa, como se fossem passagens de velocidades normais. Além disso, existem também 3 modos de condução que se podem escolher aqui, que são os habituais normal, eco e sport, e que mudam o habitual, ou seja, a reação do acelerador, a reação da transmissão e um pouco também aqui o peso da direção assistida, mas as diferenças não são muito grandes. Mas na verdade o X250H não tem nenhumas pretensões esportivas, a sua prioridade é realmente o conforto. Claro que a dinâmica é precisa, controlada, sem excesso de inclinação lateral em curva, enfim, mas não há muita interação com o condutor, até porque a medida de pneus escolhida está realmente muito mais vocacionada para o conforto do que propriamente para uma dinâmica mais interativa. E depois destas primeiras impressões do X250H híbrido, vamos passar para o X300E elétrico para ver quais são as diferenças. E pronto, agora já estou dentro do X300E, que à primeira vista as diferenças são muito poucas para o 250H. Por fora apenas o desenho das jantes e a palavra Electric nas portas traseiras realmente o distingue. E aqui dentro é praticamente tudo igual, até o ponteiro de indicador do nível da bateria é exatamente o mesmo que é utilizado no híbrido para o indicador do nível do depósito de gasolina. Mas há algumas diferenças. Por exemplo, o comando da caixa, que tem um formato completamente diferente, e este já tem a posição B de maior regeneração. Na verdade, o que ele faz é ir diretamente para o terceiro nível de regeneração. Os outros níveis são obtidos através aqui das patilhas do volante. Existem no total 4 níveis que se podem chamar com a patilha do lado esquerdo e com a patilha do lado direito, enfim, quase como se fossem reduções numa caixa de velocidades. Na verdade, a retenção que provocam não é muita, é tudo muito suave, tudo muito gradual, muito ao estilo Lexus,
e em nenhuma destes 4 níveis o carro para completamente, por exemplo, no semáforo. É sempre obrigatório utilizar o pedal de travão. E basta acelerar um pouco mais aqui neste 300E para se perceber que a resposta ao acelerador é de facto mais forte. O binário a baixo regime é claramente maior do que na versão 250H. E as acelerações dos 0 aos 100 km/h também ganham 1 segundo, passando dos 8.5 para os 7.5 aqui nesta versão elétrica. A direção parece ter um tato um pouco mais preciso, um pouco mais rápida do que no 250H, mas eu julgo que isso tem mais a ver com os pneus de medida superior, os 225/50 R18, que realmente lhe dão um pouco mais de tração, sem que propriamente prejudiquem muito quando o piso piora. De resto, a dinâmica é curiosamente semelhante à da versão híbrida, a mesma agilidade, mas claro, aqui com uma rapidez de aceleração claramente superior e, obviamente, um nível de ruído muito inferior. Os 245 kg que esta versão elétrica pesa a mais do que a versão híbrida, sinceramente acabam por não se notar muito aqui em condução, sobretudo porque o binário máximo é superior e disponível logo no arranque, mas não só, também porque o centro de gravidade desta versão elétrica é ainda mais baixo do que na versão híbrida, está a 67 mm mais abaixo, obviamente devido ao posicionamento da bateria sobre o piso aqui desta versão elétrica. Por isso, este 300E acaba por ser um pouco mais divertido de guiar em estradas com muitas curvas. A diferença não é muita, mas de facto com este binário, estes pneus, realmente há aqui uma ligeira vantagem do elétrico face ao híbrido. Quanto às contas dos consumos, neste teste obtive os seguintes valores. O UX250H gastou 5,6 litros aos 100 km em cidade e 6,0 litros aos 100 km em autoestrada, rodando a 120 km/h velocidade estabilizada. Com o depósito de 43 litros de gasolina, isso equivale a uma autonomia de 768 km em cidade e de 717 km em autoestrada. Quanto ao UX300E, gastou 14,9 kWh por cada 100 km em cidade e 21,1 kWh por cada 100 km em autoestrada a 120 km/h. Considerando a bateria de 54 kWh de capacidade, a autonomia real em cidade chega aos 364 km e desce aos 256 km em autoestrada. Mas quanto ao custo em energia, aos preços atuais, a despesa por cada 100 km é a seguinte. O UX250H obriga a um dispêndio de 11,15 euros por cada 100 km em cidade. Quanto ao UX300E, as contas devem dividir-se entre carregamentos numa tomada doméstica ou no carregador rápido de 50 kW. Assim, carregando em casa, cada 100 km custam 2,57 euros, circulando em cidade. Usando um carregador rápido de 50 kW, o preço sobe aos 8,20 euros por cada 100 km, sempre em cidade. O X elétrico 300E custa 53.500 euros, mais 4.400 euros que a versão híbrida 250H. Mas a verdade é que os custos com energia do 300E são inferiores, sobretudo se a bateria for carregada numa tomada doméstica. Em termos de autonomia, o 300E consegue servir a maioria dos condutores numa utilização diária, à exceção de viagens mais longas. Mas o ponto fundamental é ter um ponto de carga própria. Caso contrário, fica sujeito à rede pública, que é mais cara, não cobre completamente o território e pode ter constrangimentos como o excesso de procura ou ainda algum tipo de avaria que não é assim tão pouco frequente. Mas se quer fazer uma escolha com o máximo de fiabilidade e sem avarias, não se esqueça de subscrever o canal YouTube Targa 67 aqui em baixo e também de ativar o sino das notificações. E já agora de partilhar este vídeo. Até ao próximo teste.